Hoje temos mais uma passagem bíblica interessantíssima e que ainda hoje, depois de 2000 anos da passagem de Jesus aqui pela Terra, essa passagem bíblica ainda desperta curiosidade, desperta polêmica, que trata-se do problema do milagre. É a multiplicação dos pães, né? Consta a narrativa bíblica que Jesus se encontrava numa pequena colina pregando o evangelho para um grupo de pessoas. Devia ser aproximadamente, de acordo com as casas daquela época, eram pequenas vilas. Jesus pregava o evangelho nas vilas, eram pequenas vilas, de 30 a 40 casas. Então teria no máximo ali umas 50 pessoas, talvez nem isso. Mas Jesus pregava o seu evangelho de amor com muito ardor. Começou nas primeiras horas da manhã, praticamente às 8 horas da manhã, e aproximava-se às primeiras horas da tarde, já uma e pouca para as 2, às 13 horas, para as 14 horas, e o povo estava agitado, aquela pequena multidão estava agitada porque tinha fome, começaram muito cedo, estavam ouvindo Jesus, não tinha nada, ninguém vendendo nada. Eu acredito que naquela época não tinha camelô. Então os dois apóstolos foram até Jesus e disseram: o povo tem fome, está reclamando muito. E Jesus simplesmente disse: deles de comer. Mas Senhor, não temos nada. Os apóstolos não carregavam nenhum alimento, mesmo porque eles não tinham alimento para carregar, eles não tinham, eram pobres demais da conta. Eles viviam de ajuda, almoçavam na casa dos outros. Então disseram a Jesus que não havia recursos para cumprir aquela missão, que era de dar comida àquela pequena multidão. E Jesus então faz uma pergunta histórica. Eu me atenho muito nos pontos principais das narrativas bíblicas. Nessa multiplicação dos pães, Jesus diz textualmente: que tendes? Jesus perguntou o que eles tinham para oferecer para que ele pudesse resolver aquele problema. Os apóstolos então deram uma passadazinha pelaquela pequena multidão e recolheram 7 pães e 7 peixes. Consta então ainda da narrativa bíblica que Jesus partiu aqueles peixes em pequenos pedaços, aqueles 7 pães, partiu os pães também em pequenos pedaços e pediu aos apóstolos, mandou que os apóstolos distribuíssem para a multidão. Os apóstolos cumpriram a missão, distribuíram aqueles pedacinhos de pão e, segundo ainda o texto bíblico, sobraram quase que 2 cestos de pães e de peixe. E todas as pessoas foram alimentadas. A partir daí, criou-se uma ideia, criou-se um dogma, que vem lá de trás, de 2000 anos atrás, de que Jesus teria realizado um milagre. Teria saciado a fome daquela pequena multidão através do milagre. Isso permaneceu por séculos. Foi necessário que o advento do Espiritismo, né, a chegada do Espiritismo, da doutrina do Consolador, para esclarecer esses fatos, esclarecer essas passagens bíblicas, né? Principalmente a respeito do milagre, que é impossível o milagre, não que Jesus não pudesse fazer o milagre. Mas é porque a terra onde nós vivemos, ela tem regras, ela tem leis rígidas, que não podem ser adulteradas. Se Jesus tivesse realizado o milagre, não precisava mais plantar nada. E apareceu uma hora, aparece alguém que consegue materializar o arroz, o feijão, a carne, e dar para as pessoas. É. Então aqui tudo que nós temos é que nós conquistamos. Se formos observar a gênese bíblica de Moisés, ele é claro quando afirma: com o suor do teu pão comerás, com o suor do teu rosto, perdão, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. O profeta bíblico, né, o maior médium depois de Jesus, Moisés, não fala de milagre, ele fala de trabalho. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Jesus jamais quebraria esse dogma. Jamais iria contra essa assertiva de Moisés, que é a real. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Tudo aquilo que você necessitar,
para a sua alimentação, para o seu vestuário, para o seu lazer, deverá ser fruto do seu trabalho e não de milagres. Mas então, como ocorreu isso? E eu vou explicar para vocês. Primeiro, que eram poucas pessoas. No mar, eu estou falando 50, mas não deveria ter 50. Mais de 30, 40 pessoas. As vilas eram muito pequenas, com poucas casas. Outro detalhe interessante que eu presenciei, que eu morei no interior, lá se faz um forno de barro e assam-se pães na roça. Não tem padaria, porque não é cidade, é na roça. Mas não se pode assar um pãozinho de 50 gramas como esse que nós compramos aqui. E dá muito trabalho. Lá se assa pão de 3, 4 quilos, quase do tamanho do forno. Eu vi pão de 1 metro. É colocado aquele pão enorme, assam 3, 4 pães só, e depois corta em pedaços e dá para as pessoas. Então, os 7 pães que Jesus pegou não era pãezinho de 50 gramas, como esse que nós compramos no supermercado, não. Na padaria, não. Eram pães enormes. E os peixes também eram grandes. Jesus cortou em pequenos pedaços e mandou que distribuísse. Esse é o primeiro detalhe. Os pães eram enormes e os peixes também. Mas tem um fator ainda mais interessante em qualquer festa, em qualquer solenidade, onde haja salgadinhos, comes e bebes, aquele negócio, tem os gulosos que ficam perto da mesa. E tem pessoas que vão exatamente para se satisfazer com a festa, no caso do casamento, ver os noivos, ver a noiva, conversar com pessoas, e nem se lembra de alimentar. Então, daquelas 30 e poucas pessoas, ou 40, ou 50, nem todas estavam com fome. E nem todas quiseram receber o pão e o peixe, porque estavam felizes com as palavras do Mestre Jesus. Vocês querem alimento melhor do que as palavras de Jesus? Eu acho que não. Com absoluta certeza, não. As próprias palavras de Jesus já eram um tipo de alimentação. Uma alimentação espiritual que passa para a parte física e as pessoas se alimentam. No Tibete, monges religiosos lá do Tibete passam 15, 20 dias sem comer absolutamente nada, só tomando água. E não morrem. Porque são sustentados pela fé, são sustentados pela religiosidade, são sustentados pelo recolhimento, são sustentados pelo silêncio, são sustentados pela prece. Agora, quem não usa isso, não acredita. Tudo aquilo que você não faz, ou não tem condições de fazer, você acha que ninguém tem condições de fazer. Só você. Então, na realidade, o que Jesus fez foi utilizar os recursos das pessoas que ali se encontravam para resolver o problema. Será que se Jesus não tivesse pedido que arranjasse aqueles 7 pães, ele teria resolvido o problema? Claro, poderia. Jesus era filho de Deus. Ele poderia realmente materializar os pães e os peixes, mas não o faria, porque ele próprio disse isso no seu evangelho. Eu não vim destruir a lei. Eu vim para cumpri-la. E as leis da terra dizem que não há milagres. O que há é trabalho. Com o suor do teu volta, Moisés, hein? Com o suor do teu pão, do teu rosto, comerás o teu pão. Trabalho. Mas é interessante observar que Jesus quis contar com o concurso. Não é só o problema de alimentar aquela pequena multidão. Jesus fez questão de contar com o concurso daquelas pessoas que ali estavam. Muitas delas com problemas de dinheiro, de desemprego, de melancolia, de tristeza. Tinha gente da espécie. Tinha paraplégico, tinha tetraplégico, tinha cego. Era uma multidão, uma pequena multidão que acompanhava Jesus, e essa pequena multidão era carente de tudo. Mas ainda assim, Jesus pediu que eles colaborassem. Houve uma colaboração. Forneceram 7 pães e 7 peixes, e com esses recursos que Jesus amealhou, ele conseguiu saciar a fome daquela multidão. Vamos transportar isso para os dias de hoje?
Nos dias de hoje, não é mais uma multidão, são milhares e milhares de pessoas que seguem Jesus e que pedem esse amigo maior, esse Filho de Deus, Jesus sempre, que retire as nossas mazelas, que Jesus possa fazer que possamos ser uns felizes, porque não somos. Queremos que Jesus retire a nossa tristeza, a nossa melancolia, a nossa depressão. Queremos que Jesus retire o nosso mau humor, o nosso azedume, a nossa crítica destrutiva, a nossa maledicência, o nosso ciúme, o nosso despeito. Queremos que Jesus abrande o nosso coração, balsamize o nosso coração, para que não possamos mais termos ódio, rancor, ressentimento, raiva, maldade, crueldade, perversidade, autoritarismo, prepotência. Queremos os bens materiais, queremos um bom emprego, queremos tudo. E aí vem a parte mais importante desse vídeo de hoje. A multiplicação dos pães. Decorrido 2000 anos. Jesus continua perguntando a cada um de nós, no fundo da nossa mente, do nosso coração, que tendes? Jesus pergunta o que temos para oferecer. Porque não receberemos nada se não dermos nada. O milagre ou a mágica que ocorreu naquela época pode ocorrer nos dias de hoje. Desde que possamos oferecer alguma coisa a Jesus. E eu falo para vocês, que tal oferecermos a nossa prece, nosso silêncio, nosso recolhimento? Que tal oferecermos a nossa bondade, a nossa caridade, a nossa fraternidade, o nosso recolhimento, o nosso compartilhamento, a nossa solidariedade? Que tal oferecermos para Jesus a nossa convivência pacífica com os nossos irmãos de luta? E ele frisou tanto isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A moeda corrente para nós é o nosso próximo. Dificilmente seremos felizes se não estivermos dispostos a fazermos os outros felizes.